Boa noite. Entra no ar a voz do Evangelho. Eu quero, desta feita, mais uma vez agradecer todos aqueles que estão visualizando o canal A Voz do Evangelho. Você, meu amigo, minha amiga, meu prezado, vocês são muito bem-vindos neste canal. A utilidade deste canal é simplesmente falar, anunciar, apregoar, dizer a palavra de Deus, o Evangelho, a voz do Evangelho. Que Deus, pois, possa te abençoar e compartilha conosco. Fica à vontade, porque nós aqui falamos a palavra de Deus, tão somente isso, mais nada. Mas, para não ficar tão somente nas minhas palavras, eu quero compartilhar nesta noite Neemias, o livro de Neemias, capítulo de número 6, que tem por título Um Homem Decidido. Neemias, ele não era profeta, não era sacerdote, não era escriba. Neemias foi separado por Deus. Ele era funcionário do rei da Pérsia, cuja capital era Susa. E de Susa para Jerusalém era uma viagem por baixo de 1.300 quilômetros a 2.000 quilômetros. Mais ou menos isto, segundo os estudiosos. Não é citado aqui a idade de Neemias, quando ele se deslocou-se de Susa, capital da Pérsia, para ir a Jerusalém reconstruir os muros que foram derribados da cidade de Jerusalém. O muro tinha total de 12 metros de altura. Segundo alguns estudiosos, Jeremias deveria ter entre 30 anos, 38 anos a 40 anos. Ele pediu permissão ao rei da Pérsia. Ele tinha a função de copeiro, como Paulo tinha a função de ser fabricante de tenda. Então nós vejamos aqui que Neemias era um homem que tinha profissão e ele servia ao rei ali na Pérsia. Mas eu quero ler aqui o capítulo de número 6, que diz, o versículo de número 4. E enviei-lhes mensageiros a dizer, ele quem? Neemias, ele separou alguém para ser mensageiro dele. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Jeremias agora ele estava em Jerusalém, chegou de noite, ele e a sua comitiva, porque o rei liberou, juntamente com Neemias, uma comitiva para estar com ele. Ele percorreu todo esse quilômetro, ele levou talvez dias, meses, né? Aqui não é citado quantos meses ele levou, mas é provável devido à viagem longa, extensiva,
né? Ele levou alguns meses para chegar em Jerusalém. Mas o que fez Neemias a ir a Jerusalém? Porque chegou-se a ele um dos seus parentes e relatou toda a situação do muro de Jerusalém, a destruição. A cidade de Jerusalém ela foi derrubada, ela foi totalmente destroçada pela invasão do inimigo. Então Neemias, diz a palavra de Deus, que ele sentou-se e chorou. Mas ele não poderia sair assim de qualquer maneira. Ele tinha seu emprego, ele tinha seu serviço, ele tinha o seu senhor, que era o rei. E o rei, ele era de confiança. Ele servia a mesa do rei, então ele não poderia assim sair de qualquer maneira. Teve um dia que ele foi servir ao rei, o rei o viu abatido, triste, acabrunhado, e o rei ficou preocupado, porque ele servia ao rei ali com as taças de vinho, né? Ele experimentava, porque para o rei não ser envenenado, não ser assassinado. Mas o rei sensibilizou-se, preocupou-se com Neemias, que o liberou. E vai dizer aqui, eu estou fazendo uma grande obra. Neemias, ele foi abordado por 3 indivíduos que queriam atrapalhar, colocar dificuldades, colocar problemas para que Neemias não tocasse a obra, o levante do muro, levantasse os muros, erguesse ali os muros, a altura, os comprimentos, e colocasse ali as portas, no geral. Então ele diz aqui, de modo que não poderei descer. Olha que palavra firme, consistente, que certeza que Neemias falou para 3 indivíduos oposicionistas. Era Sambalate, Tobias e Gesem. Eles eram tipo assim de líderes regionais. Eles trabalhavam a serviço de oposições, né, para outros não operarem ali o avanço, o progresso ali de Jerusalém, naquele tempo de Neemias. E ele diz, de modo que não poderei descer. Queridos, assim como foi com Neemias, os opositores, os que queriam dificultá-lo, impedir, atrapalhar, colocar barreiras, tranqueiras, para impedi-lo de prosseguir, quem sabe na tua vida, você tem opositores para te impedir a progredir na sua vida secular. Aqui fala da obra de Deus, né? Da obra que Neemias, ele tomou a decisão, um homem decidido, um homem que resolveu erguer os muros. Ele não pensou só nele, ele pensou nos seus irmãos que estavam ali sofrendo, padecendo.
por causa ali da invasão. Então eu quero te dizer que não saia da tua posição de servo, de ser humano, de uma pessoa que tem um objetivo, que tem um norte, que tem um horizonte. Neemias, ele tinha um norte, Neemias, ele tinha um horizonte, Neemias tinha uma visão de não perder a rota. Então eu quero te dizer o seguinte: não deixe os teus opositores abarrerar o teu progresso, o teu avanço. Neemias, ele diz aqui: por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 5 vezes mandaram uma mensagem para Neemias parar, para Neemias desistir. E ele vai dizer aqui: e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhe respondi. Ele não se intimidou com as mensagens para desviar Neemias do foco, da direção, do norte. Querido, minha querida, não te deixe desviar a atenção daquilo que Deus tem na tua vida, ou tem nas vossas vidas. Porque o inimigo das nossas almas, o inimigo, ele é mestre de querer desviar a nossa atenção, de querer distrair-nos do foco do que Deus tem para mim e tem para vocês. Então vai dizendo aqui: então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Então, os opositores, eles não desistiram de atrapalhar, de impedir Neemias de avançar, mas Neemias também não desistiu de dizer a eles que não ia descer, mas que ia permanecer naquilo que Deus o tinha mandado a fazer. Então, querido, minha querida, fica firme. Não deixa as oposições da vida, seja ela qual for, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela secular, não deixa que as oposições venham tirar você da direção da meta, do objetivo. Neemias, ele tinha um objetivo de ir a Jerusalém, percorrer quase 2.000 quilômetros. Isso a cavalo, hein? A cavalo. E ele chegou lá. Então diz aqui, no versículo 13, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias, em 52 dias. Pronto. Neemias completou o que tinha de fazer. Que Deus, pois, te abençoe nesta noite de terça-feira. Eu quero aqui convidar o meu neto, o Paulo Victor Ramos. Ele vai fazer uma oração objetiva nesta noite. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu Seja bem-vindo. Oremos. Senhor, meu Pai, Senhor, abençoa, Senhor, essa noite, Senhor. Amém, Muito Jesus. obrigado, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão passando por isso. Sim, meu Deus. Senhor. Livra elas, Senhor. Abençoa este canal, meu Pai. Essa nuvem escura, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, meu Deus. Abençoa essas pessoas, Senhor. Que esta mensagem possa Dificuldades, chegar Senhor. aos Abençoa essas corações. pessoas enfermas, Senhor. Cura elas, liberta elas, assim como você fez com Neemias, Senhor, Verdade, para Deus. ajudar, Senhor, a reconstruir o muro, Senhor, para não ser igual o rei, Senhor, que não pensou que não ia libertar, abençoar ele, Senhor, a ele lá, mas ele deixou, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor, Neemias. Muito obrigado, Senhor. Abençoa essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
E quinta-feira nós estamos mais uma vez com a palavra da parte de Deus, abençoada para edificar a sua vida. Até lá!